quando é considerado o preparo para um mergulho, aqui existe alguém no astral que funciona como um avalista, um fiador, para que seja possível ser conferido a mim uma série de empréstimos, e aquele que tem esse funcionamento junto da minha volta vai responder quando eu retornar. Naturalmente que eu vou ser chamada a um esclarecimento e uma prestação de conta daquilo que realizei e preliei, mas o abonador que intercedeu pela possibilidade de eu ser recambiada para cá, ele veste uma responsabilidade importante e responderá por isso. Quando nós consideramos a quantidade de espíritos que aguarda a ensancha de um retorno para um corpo de carne, dá a pensar a delicadeza de fazer essa volta para cá, e muitas vezes o tempo que demora para que isso seja preparado para esse espírito tem a ver com concessões que ele recebeu antes e respondeu com uma falha fragorosa, uma capitulação importante, e que vai tornando dificultoso esse avalista para a sua volta. Visto que pode se formando uma conjunto de avalistas para mim, cada qual com um relato desagradável referente à confiança que foi depositada em mim, e isso torna dificultoso preparar meu recâmbio para cá. E daí a urgência de valorar e enxergar como empréstimo aquilo que disponho momentaneamente para movimentar. Em pontos e conos, Humberto Campos vai dizer no capítulo O Empréstimo de Rosalino, que estava numa bancarrota delicada e percebeu que havia saído do corpo de carne em falência moral e rogava uma nova ensancha junto à terra. E à medida que o luxo sucedia, pós a pós, Cisínio veio ao seu encontro
e fez ouvido para que ele derramasse o seu desgosto, a sua insatisfação. E explicou que ele havia mergulhado num banho de lodo e menoscabado a ensancha que havia recebido. Isso o benfeitor Cisínio explicando para Rosalino, o seu tutelado. E foi colocado que Cisínio procurasse recolocar ele na arena terrestre para uma nova ensancha terráquea e fizesse essa intercessão importante, para que ele pudesse acontecer nesse carreiro, ao que o benfeitor destaca que veria o que poderia ser feito. Não sem antes aclarar que o aval é ato grave, perigoso para aquele que vai assumir a responsabilidade e assinar por aquele acordado. E até mesmo quando ele foi interceder por esse indivíduo para que ele pudesse voltar, não teve como angariar embasamento na existência dele última aqui na Terra que endossasse o pedido. Com isso, ficou uma situação dificultosa, constrangedora para esse companheiro, que solicitou um empréstimo, reforçando e fazendo o endosso de uma súplica. E deixou transparecer a dificuldade que seria o retorno dele, que pedia cautela para ir na contramão de satisfazer um capricho e de não buscar a satisfação do sentido ilusória, mas aquilo que represente o interesse do Cristo, para que ele cresça e ele diminua. O Cristo cresça e ele diminua. E, de certa forma, foi colocado para ele uma situação de devedor que nós estamos imiscuídos. Quando no astral e que é feito esse avalimento para um retorno, nós temos uma ficha de transviamento pesado, de um karma complexo, de dívida, e que torna delicado como nós vamos arregimentar esse uso aqui.
visto que seja a harmonia orgânica, o lar, uma cama para dormir, um pão de manhã, a bênção de um emprego, a possibilidade de testemunhar, o próprio trabalho na seara crística, que nós, inclusive, devemos frisar isso em oração, para que não nos falte o pão do trabalho nobre e uma atitude mental que nos torne capazes de assumir aquilo e de dar continuidade ao que nos propomos. Porque também não adianta chegar aquela oportunidade, aquela instância de um serviço e eu estar fechada, indisposta, na concha do orgulho, da prepotência, que, apesar de ter chegado aquela instância para mim, eu, com a minha postura mental, afasto e perco aquela hora, aquela oportunidade, que talvez não retorne mais para mim naquela velejatura. Daí que esse rol são empréstimos que recebemos, porque ainda não temos um merecimento justo à altura de ser algo que possamos dispor de nós mesmos. E isso se faz movimento de um patrimônio alienígena que não é meu, e que, pela bondade do Cristo de Deus, é concedido a título precário e que me convoca a um retorno daquilo. De fato, Cisínio fez essa mobilização, permitindo que Perneta adentrasse o berço num lar que orava sob o sublime auspício do Cristo. Mas, desde a tenra infância, ele já foi manifestando uma resistência, um impedimento, má vontade, teimosia. Chegava sugestão, alerta. E o encontrava distraído e fechado para esse tipo de reflexão. Com um fauno sequioso, acata de desbravar uma floresta emotiva, terráquea. E enxergava como um deâmbulo louco aqueles que moravam debaixo do mesmo teto, de procurar ajudar alguém. No decurso veio a se casar, mas vagarosamente foi retornando ao mesmo precipício de outrora, num borboleteio, à procura
a cata de saciamento do seu eu inflado, vaidoso. E foram feitas tentativas de o acordar, mas o encontrava fechado, ingrato, numa rebelião moral, e o benfeitor foi intimado a retirar aquele título precário que havia sido colocado na mão do tutelado como empréstimo, e pouco a pouco foi sendo retirado, seja uma esposa, os filhos, casa onde ele morava. A seara bonançosa. Onde teve envolvimento de um leilão que terminou por colocá-lo no olho da rua sem ter uma condição de manter devido à vultosa dívida que precisaria quitar com urgência. E quando estava no derradeiro momento, ele veio a fazer uma reflexão e, desejoso de voltar atrás para refazer sua rota, mas foi premido e partiu. E no umbral ele implorava um conhecido, a esposa, próprio auxiliar, e permanecia num breu. Os anos rolaram célere, e quando o tutor aparece para ele e percebe que ele estava desejoso de um retorno, ele aclara que ainda não havia pagado os juros que rolou do empréstimo que havia sido ofertado a ele e em relação ao qual ele havia sido um avalista espontâneo, abraçado àquela causa. Daí que aquele rogo, aquela lágrima quente, aquela desesperação já não sensibilizava e o balançava como antes, porque ele estava em meio de correr atrás para uma quitação de situação irregular que adveio da deserção voluntária do seu protegido. Visto que ele foi em busca de um pranto que lamenta, lamoria, ao invés do suor, do sangue, que salva e que desbrava uma elevação, um burilamento. E que, naquele momento, para voltar à tela de um pouco antes, que ele estava encarnado, ainda com possibilidade orgânica do trabalho, de valorar cada gota, era tarde, porque ele já havia desencarnado
e com uma bagagem fragorosa de derrocada. E isso mostra como é delicado a concessão de uma oportunidade que o corpo de carne pode me fazer obliterar. Visto que na comodidade de um lar, de ter um dinheiro para comprar uma água, de ter raciocínio para resolver assunto do terra-terra, eu posso esquecer que estou aqui por um tempo que vai soar, que vai terminar, e que terei que prestar conta, na ponta de um lápis, de que tipo de movimento na direção do outro eu fiz com aquilo que estava emprestado e retido na minha mão. Porque, veja, não é porque uma saúde orgânica está comigo que isso venha de mim, da minha bondade ou do meu merecimento. Eu posso movimentar uma harmonia orgânica, apesar de não merecer isso, para fazer isso frutificar. No indefectível. Por isso, o risco quando se está mergulhado num corpo de carne, que oblitera a minha memória, a minha lembrança da minha condição debitosa. E a rapidez de um relâmpago, que é essa passagem aqui. E essa questão da condição do nosso cérebro é curioso, visto que mesmo quando acontece um desdobramento do sono, e que eu seja levada para uma região de amparo, de conforto moral, quando eu retorno para o corpo de carne, no dia seguinte, o corpo ficou repousando, o meu espírito foi junto com o perispírito para essa experiência e volta, é feito um trabalho para que eu esqueça muito do que eu vivi naquele desdobramento, porque o cérebro, ele desequilibra, ele perde o foco necessário para viver a vigília, se eu lembrar de tudo, inclusive daquilo que me felicitou, que eu possa anestesiar, ter uma sobreexaltação, e isso dificulta o foco e a vigilância e oração que eu preciso ter para os embates da vigília. Daí, até para uma coisa boa, precisa acontecer um preparo para que eu não desajuste, desatrele meu carro mental. Por isso não posso lembrar de tudo. Quando se trata de algo ruim, muito do que nós vivemos e realizamos, de equívoco, de erro, de dano alheio, foi esquecido. Conforme Kardec vai dizer, existe um lembrar vago, via tendência que eu traga, que, de acordo com aquilo que me tenta, que me desafia, que me testa, eu posso associar onde falhei mais até aqui, aonde tenho errado mais, encapotado. Mas
a vivência per si, ela é obliterada. E isso tira a minha condição de perceber a extensão do meu débito, do meu karma, da minha dificuldade moral. E esse é um alerta importante, visto que, conforme vai dizer nessa historieta, quando eu retornar para o astral, já vai ser tarde para consertar. Isso é possível ser feito enquanto eu estou aqui, nessa vilegiatura, vivendo a experiência do momento. Ao voltar e for colocado diante de mim a costura da lembrança que retorna da condição que eu saí do astral, de tudo que foi imobilizado na minha direção e do que eu fiz com isso, não vai ter como eu voltar naquele momento para aquele corpo de carne para fazer melhor. Ou para modificar. Por isso, a delicadeza quando nós fazemos a análise do solo, da região em que vamos atuar, da necessidade daquela gleba, e nos esquecemos da charrua do esforço, da insementação do mundo nessa vinha chamosa, onde o joio da mentira está imiscuído com o trigo da verdade. E que fala de uma vivência que é onde eu sou chamada a atuar. Tem uma historieta de Humberto de Campos mesmo, onde, no ido da primeira hora cristã, ele estava fazendo um auxílio ao desventurado da sorte que procurava a casa do caminho para socorro, e entrou num labirinto de lamentação, de indisposição, e a cada qual que vinha pedir, estendendo a mão, ele tinha uma exigência a contrapor e uma irritação na direção. Quando Jesus se fez mostrar para ele no crepúsculo e alertou que a compaixão deveria permear a sua conduta. De uma gleba que foi colocado e afluxado e que pedia a diretiva para aquele que o procurava e não para um espírito puro, e que dizia também do local que ele estava sendo chamado a atalhar.
ao suor. Por isso, a própria atrito da luta terráquea, ela pode me irritar, me impacientar, se eu não tomo cuidado em utilizar meu esforço, minha vontade. O contato constante com energia de diferente tipo, o choque de meios que experimentamos, a própria expiação de diferente matiz que pulula em cada canto, os raios de pensamentos, as vibrações sombrias. Isso pode ir nos tornando hipersensibilizado, indisposto, esgotado. E que, se não existe um alerta nesse sentido, inutiliza, degenera e desvirtua nossa melhor vontade. Que vai tornar penoso e periclitado a minha proposta, e que, sabedora de que não posso interromper o atrito da marcha, preciso me fortalecer numa vontade inabalável e numa força importante. Não é pedir a facilitação da experiência, mas uma força maior. E que passa pelo óculos da humildade. Porque seja o que for que Jesus me chame a trabalhar, a fazer, a ir em busca, a humildade, ela é uma premissa de conduta. Eu devo reconhecer o brilhantismo do outro, o empenho do outro, sem um elogio fácil, porque isso não auxilia, isso corrompe, mas ser reconhecida pelo bom caminho que o outro faz. Agora, quando se trata de mim, eu preciso ter cautela, de sempre exigir mais de mim, e não me acomodar numa autovisão de que já sou boa, de que estou pronta. Porque isso é uma mentira, uma ilusão. Por isso que quando vou abraçar com essa vontade fortalecida esse prélio, preciso me imbuir da minha limitação, da minha fraqueza, que me dá condição de receber um preparo, um intensivão moral para avançar. Porque no momento que eu acredito que já sei a verdade, que sou boa, que estou pronta,
eu desmorono, degenero, conforme supracitado, e desvirtuo. E aí me torno presa fácil do personalismo, da fascinação, da subjugação, da obsessão, que me arrola e compromete, esfacela. O que tenha tentado fazer de bom até aqui.